Bom dia. Vou dar continuidade, porque eu já gravei no Instagram dos doces artesanais. Aí eu transferi o vídeo pra cá e coloquei no... Não, acho que não deu não pra colocar. E deu? Não deu não. Não sei. Acho que não deu não. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. O MEDR em ação. É o psiquiatra David Ferram contando alguns casos dos seus pacientes e o que ele usava na sua prática clínica, as descobertas que ele fez, as pesquisas que ele fez na sua prática clínica. Ele é autor do livro Anticâncer também. E tem um mais fininho, que eu não me lembro do nome, mas ele já estava até perto de morrer. Aí o EDMR em ação. Lilian era atriz e professora de arte dramática em um teatro de renome nacional. Tinha atuado em todo o mundo e sabia tudo que havia para saber sobre autocontrole. Entretanto, ela estava sentada em meu consultório porque seu velho inimigo, o medo, o velho inimigo dela era o medo. Aí por isso que ela não progredia, mas isso são crenças, né? São crenças limitantes que podem ser vindo de outras vidas. Pode vir hoje, né? Como a gente sabe também que hoje tem o Access Conscious, tem o Theta Healing, tem outras terapias. Esse livro é de 2004, a primeira edição dele, mas esse aqui que eu comprei é 2009. Ele teve 14 edições. O agosto já deve ter mais. O medo, o apego, medo. Medo são implantes que são colocados na nossa mente. Quando a gente nasce, quando é criança, a gente nasce livre. Depende do que é colocado na nossa mente. Aí vai se modificando. Aí criam esses traumas, esses bloqueios. Então ele falou que, entretanto, ela estava sentada em meu consultório porque seu velho inimigo, o medo, tinha em suas garras. Medo. Tá bem grande aqui, tem que escrever mesmo. O seu terror atual adivinha do fato de algumas semanas antes ter recebido um diagnóstico de câncer no rim, enquanto eu explorava seu passado. Contou-me que seu pai a estuprara em várias ocasiões quando ela era criança. A impotência que Lilian sentia ao se confrontar com sua doença era provavelmente, em parte, eco do que havia passado na infância, quando não tinha recursos para escapar de seu horrendo apuro. Ela nunca esquecera do dia em que, com 6 anos, se machucou na parte de dentro da coxa em uma cerca. Seu pai a levou ao consultório médico e se sentou ao seu lado. Enquanto ela tomava ponto da coxa ao público sem anestesia. De volta a casa, o pai a deitara de barriga para baixo e, mantendo-a assim deitada e com a mão em seu pescoço, estuprou-a pela primeira vez. Lilian começou por me dizer que no decorrer de vários anos de terapia convencional falara longamente sobre incesto e de sua relação com o pai. Ela não achava que seria útil voltar àquelas velhas memórias. Já superei isso, disse. Já superei isso, entre aspas. Mas a relação entre essa cena de infância, combinando os temas da doença, impotência total e temor, e a ansiedade que Lilian sentia a respeito de seu câncer, parecia para mim forte demais
para pôr a questão de lado. Ela, por fim, concordou em evocar as memórias novamente, usando o EMDR, com a primeira sequência de movimentos oculares. Todo o corpo expressou seu terror de infância mais uma vez. Uma ideia passou feito um raio por sua mente. Não tinha sido culpa minha. Tudo não começou com minha queda no quintal e o fato de que meu pai viu minha genitália no consultório do médico. Como a maioria das vítimas de abuso sexual, Lilian sentiu-se parcialmente responsável por aqueles atos medonhos. Apenas lhe pedi que continuasse pensando sobre o que tinha dito e passasse por outra série de movimentos oculares durante 30 segundos. Após essa sequência, disse-me que podia ver que não fora por sua culpa. Ela era apenas uma garotinha e o papel de seu pai era o de cuidar dela e de protegê-la. Esse fato estava agora perfeitamente claro. De modo nenhum ela fora responsável pela agressão. Tinha simplesmente caído enquanto brincava, o que poderia ser mais comum para uma menina cheia de vida e louca por aventuras. Ante meus olhos, o ponto de vista adulto estava começando a formar um elo com a distorção que havia sido preservada no cérebro emocional de Lilian. Durante a curta sequência seguinte de movimentos oculares, sua emoção mudou. O temor deu lugar a uma raiva justa. Como ele pode ter feito uma coisa dessas comigo? Como minha mãe permitiu que ele continuasse com isso durante anos? Suas sensações físicas, que expressavam tanto quanto suas palavras, também mudaram. A pressão na base da nuca e o temor na boca do estômago que ela tinha sentido alguns minutos antes cederam lugar a tensões poderosas em seu peito e na mandíbula, subprodutos comuns da raiva. Várias escolas de psicoterapia sustentam que a meta do tratamento com vítimas de estupro é somente esta: levá-las a uma bem-sucedida transformação do temor e da impotência em uma raiva legítima em relação ao perpetrador. Com o EMDR, porém, o tratamento continua do mesmo modo enquanto o paciente estiver experimentando mudanças internas e realmente, após mais algumas sequências de movimentos oculares, Lilian se viu como uma menininha que tinha sido emocionalmente abusada e sexualmente abusada. Sentiu uma tristeza profunda e enorme compaixão por aquela pequena garota, como se estivesse seguindo os estágios do luto descritos por Elizabeth Kubler-Ross. Sua raiva se transformou em tristeza. Lilian percebeu que o adulto competente que ela havia se tornado podia tomar conta dessa criança. Pensou na ferocidade com que tinha protegido seus próprios filhos. Como uma leoa, disse ela. Finalmente, pouco a pouco, contou a história do pai. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Holanda, quando ainda era muito jovem e ativo na resistência, ele fora capturado e torturado. Quando pequena, Lilian ouvira sua mãe e seus avós contarem que depois da guerra, ele nunca mais havia sido o mesmo. Uma onda de pena e compaixão por ele crescia dentro dela. Muito mais que isso, de compreensão. Ela agora o via como um homem com uma sede imensa de amor e compaixão que a esposa rude e emocionalmente endurecida pela vida, muito parecida com os pais dele, tinha lhe negado. Eles todos ficaram presos em uma tradição cultural que não deixava espaço para emoções. Alguns minutos mais tarde, Lilian viu seu pai como uma alma perdida, um homem que tinha passado por realidades tão duras que foram suficientes para levá-la à beira da loucura. Por fim, ela o viu como, abre aspas, um velho que mal podia andar. Ele tem uma vida tão dura, eu fico triste por ele, fecha aspas.
Depois de pouco mais de uma hora, o terror de Lília como uma criança vitimada de estupro mudou para a aceitação e até mesmo compaixão por seu agressor, a perspectiva adulta mais concebível possível. Em pouco tempo ela passara por todas as etapas conhecidas de luto. Observando essa progressão, parecia que meses ou mesmo anos de psicoterapia tinham sido condensados em uma única sessão de 90 minutos. O estímulo do sistema de adaptação de informação e processamento teria ajudado a estabelecer todas as conexões possíveis entre os eventos passados, aqueles que ela vivenciara quando criança e sua perspectiva como mulher adulta. Feitas essas conexões, a informação disfuncionalmente guardada foi diferida ou metabolizada, como dizem os biólogos. A memória perdera seu poder de produzir emoções inapropriadas. Lilian tinha sido até capaz de revisitar a memória do primeiro estupro e depois examiná-la resolutamente. É como se agora eu fosse apenas uma observadora, disse ela. Estou olhando para isso de longe. É só uma memória, apenas uma imagem, privada de sua carga disfuncional límbica. Límbica entre aspas. A memória perde a potência, seu poder enfraquece. Isso em si é um enorme passo adiante. Todavia, a solução de antigos traumas que carregamos como feridas parcialmente saradas não termina quando memórias dolorosas são neutralizadas. Depois de ter passado pelo luto por essa dor antiga, Lilian descobriu uma força interior que até então era insuspeita e inacessível, e enfrentou sua doença e seu prognóstico sinistro com muito mais serenidade. Cooperou com extrema maturidade com os seus médicos, conheceu uma longa série de tratamentos de câncer complementares e tirou proveito deles com discernimento e inteligência. Mais importante ainda, foi capaz de continuar vivendo intensamente a vida durante sua doença. Sua psicoterapeuta, a quem ela continuou vendo uma vez por mês, ficou tão surpresa com a súbita transformação que me ligou um dia para saber o que tinha acontecido. O que tínhamos feito que era diferente, uma vez que sua história de incesto, teoricamente, foi resolvida graças à terapia. Resultados como este não mentem, como muitos médicos já vivenciaram experiências com seus pacientes. A terapeuta de Lilian logo se interessou por um treinamento em EMDR. Desde então, ele passou a fazer parte de sua abordagem terapêutica. 3 anos após essas poucas sessões, Lilian estava mais viva do que nunca. Talvez até mais, apesar da cirurgia, da quimioterapia e da radioterapia. Em virtude da sua experiência com essa doença e da sua força interior, ela até transmite um brilho especial. Está atuando novamente e já voltou às aulas. E está ansiosa por continuar assim por muitos anos mais. Aí tinha um asterisco aqui que ele botou para chamar a atenção. Obviamente, o EMDR não cura o câncer. Não obstante, sei que ele desempenhou um papel importante no tratamento de Lilian, assim como com outros pacientes que estavam enfrentando doenças sérias que ameaçavam suas vidas. Aí aqui ele vai abrir um parágrafo, um texto sobre as crianças de Kosovo. O sistema de adaptação de informação e processamento funciona mais depressa com crianças. Uma explicação possível é que suas estruturas cognitivas mais simples e seus canais de associação mais limitados aceleram seu curso. Alguns meses depois do fim da guerra em Kosovo, eu estava em Peja, trabalhando como consultor em trauma emocional. Um dia, pediram-me
que examinasse 2 adolescentes, irmão e irmã, durante a guerra. A milícia tinha cercado a casa em que viviam e assassinado seu pai na frente deles. A garota, com 15 anos na época, foi estuprada enquanto mantinha um revólver em sua cabeça. Desde então, ela não conseguia voltar ao seu quarto. Para escapar da milícia, o garoto fugiu com o tio para o telhado, para onde uma granada foi lançada, matando segundo e ferindo severamente o primeiro no abdômen. A milícia o deixara como morto. Depois desse acontecimento, os 2 jovens viviam em estado de ansiedade constante. Embora a guerra tivesse acabado e a milícia tivesse se dispersado, os irmãos mal conseguiam dormir, mal comiam e se recusavam a sair de casa. O pediatra que os visitara várias vezes estava preocupado demais com eles, até porque era amigo da família. Ele não sabia como ajudá-los. Um aspecto de meu trabalho consiste em ensinar médicos a diagnosticar desordens por estresse pós-traumático. Depois de uma de minhas palestras, o pediatra veio até mim e me perguntou se eu poderia fazer algo por aqueles irmãos. Enquanto ouvia o médico me contar a história, fiquei imaginando se haveria realmente alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudá-los, especialmente em uma língua estrangeira, trabalhando com um intérprete. Quando eles reviveram essas memórias, suas emoções eram intensas. Porém, durante a sessão inicial, fiquei surpreso em ver que imediatamente após a primeira série de movimentos oculares, nenhum nem outro parecia estar transtornado. Recordo-me de ter pensado que ou sua timidez na presença de um intérprete estava bloqueando suas associações, ou o trauma tinha sido tão grande que eles eram incapazes de fazer contato com suas emoções. Abre parênteses. Em psiquiatria, isso é denominado fenômeno de dissociação. Fiquei muito surpreso ao ouvi-los dizer ao fim da primeira sessão que agora eram capazes de evocar as imagens da agressão sem se sentirem angustiados, embora fosse um sinal obviamente positivo, esse nível de cura entre aspas. Parecia impossível para mim. Eu tinha certeza de que dentro de alguns dias veríamos evidências de que nada de fato fora resolvido. Uma semana depois, voltei com a intenção de continuar o tratamento e tentar de novo, possivelmente usando outras cenas como ponto de partida. Fiquei estupefato quando a tia deles me contou que naquela mesma noite, após nossa primeira sessão, os 2 jantaram normalmente pela primeira vez desde o incidente e dormiram a noite toda também pela primeira vez em meses. A menina tinha até mesmo dormido no próprio quarto. Eu mal podia acreditar. Pensei que talvez os adolescentes fossem educados e dóceis demais para me dizer que eu não conseguira ajudá-los, ou simplesmente não quisessem responder a mais nenhuma pergunta sobre aquele episódio terrível. Talvez, pensei, eles acreditassem que, se me assegurasse que seus sintomas tinham desaparecido, me convencesse a deixá-los em paz. Assim que eu os vi, entretanto, percebi que alguma coisa realmente mudara. Eles estavam sorrindo. Estavam até rindo como crianças sem nenhum problema, criadas em lugares menos violentos, ao passo que antes estavam deprimidos e tristes. Também me pareciam descansados. Meu intérprete, que era aluno de medicina,
aluno de medicina em Belgrado, antes da guerra, estava convencido de que eles tinham passado por uma transformação. Não obstante, permaneci cético sobre a eficácia genuína das sessões. Então, alguns meses depois, encontrei diversos terapeutas que se especializaram em tratar crianças com PTSD. Eles confirmaram que as crianças que passam por esse tratamento geralmente reagem mais depressa e mostram muito menos emoção que os adultos. De fato, desde a minha experiência em Kosovo, um dos primeiros experimentos realizados com PTSD em crianças de ensino fundamental revelou que o EMDR é eficaz nessa faixa etária, mesmo que os resultados não tenham sido tão espetaculares quanto aqueles que testemunhei em Kosovo. Nesse estudo, o EMDR teve efeitos notáveis em crianças que não obtiveram bons resultados com nenhuma outra abordagem. A batalha pelo EMDR, um dos aspectos mais curiosos da história do desenvolvimento do EMDR é a resistência que ele encontrou por parte da psiquiatria e da psicologia acadêmicas. Em 2000, o banco de dados mais frequentemente usado para desordens por estresse pós-traumático, o banco de dados de pilotos no Hospital de Administração de Veteranos de Dartmouth, registrou a existência de maior controle nas experiências clínicas utilizando EMDR do que qualquer outro tratamento. Os resultados desses estudos foram tão impressionantes que três meta-análises são estudos, meta-análises, entre aspas, estudos que revêem todos os estudos previamente publicados, concluíram que o EMDR era pelo menos tão eficaz quanto os melhores tratamentos existentes. Em muitos casos, o EMDR também parecia o método mais bem tolerado e mais rápido. Todavia, hoje ele continua a ser descrito como uma abordagem, abre aspas, controversa, fecha aspas, em muitos círculos universitários norte-americanos, abre parênteses, embora em menor grau na França, na Holanda, na Alemanha e na Inglaterra, fecha parênteses. Nos Estados Unidos, chegou até a ficar sob o ataque de alguns acadêmicos, como uma, abre aspas, moda passageira, fecha aspas, abre aspas, uma técnica de marketing, fecha aspas. Na história da medicina, tais controvérsias são comuns, quando importantes descobertas ocorrem antes que os fenômenos possam ser teoricamente explicados. Elas encontram uma resistência violenta e sistemática nas instituições entrincheiradas, especialmente quando o tratamento é descrito como, abre aspas, natural, fecha aspas, e parece, abre aspas, simples demais, fecha aspas. Um dos exemplos mais famosos e provavelmente o mais parecido com o do EMDR é a história do Dr. Philip Semmelweis, um médico húngaro, que mostrou a importância da asepsia, técnica de esterilização. Nos partos, 20 anos antes que Lister e Pasteur tivessem chegado ao conceito de germe. Na época, na clínica onde o jovem Dr. Semmelweis era professor assistente, mais de uma em cada 3 mulheres morria de febre puerperal depois de dar à luz. As mulheres mais pobres de Viena, as únicas que iam para essas clínicas, o faziam apenas sob coerção, porque sabiam o risco que estavam correndo. O Dr. Semmelweis teve um insight, entre aspas, essa palavra insight, extraordinário ao sugerir o seguinte experimento. Todos os médicos que geralmente faziam dissecação sem luvas, antes de se apresentar para o parto, tinham que lavar as mãos com cal antes de tocar a genitália das pacientes. Ele teve enorme dificuldade para impor a sua ideia. Como esses eventos ocorreram antes da descoberta dos germes, não havia uma razão lógica para acreditar que mãos limpas
pudessem transmitir alguma coisa invisível e sem cheiro que poderia causar a morte. De qualquer maneira, os resultados desse experimento foram extraordinários. Em um mês, a mortalidade tinha caído de uma paciente em 3 para uma em 20, mas a principal consequência do seu experimento do Dr. Semmelweis foi sua demissão. Seus colegas, que achavam tedioso lavar as mãos com cal, rebelaram-se e conseguiram que ele fosse mandado embora. Como não havia uma justificativa plausível para tais resultados na época, o Dr. Semmelweis e sua ideia improvável foram alvo de escárnio, apesar de sua brilhante demonstração. Ele morreu à beira da loucura só alguns anos antes das descobertas que finalmente possibilitaram a Pasteur e Lister fornecer uma explicação científica para o que Dr. Semmelweis descobrira empiricamente. Mais recentemente, na psiquiatria, passaram-se mais de 20 anos para que a FDA, Food and Drug Administration, fecha parênteses, reconhecesse os benefícios do lítio no tratamento da desordem bipolar, parênteses, também conhecida como síndrome, abre aspas, síndrome maníaco-depressiva, fecha aspas. O lítio era apenas um sal mineral natural, sem benefícios conhecidos para o sistema nervoso central, e seu mecanismo não era compreendido. Assim, o uso do lítio como terapia encontrou ternais resistência da medicina convencional. Aí ele fala aqui sobre a história, uma breve história de alguma coisa do lítio. Ele fala, porque ele isso aqui era da medicina convencional. Assim, o uso do lítio como terapia encontrou tenaz resistência. Um australiano, John F. J. Cade, MD, mestre, demonstrou os efeitos do lítio na desordem bipolar em 1949, mas psiquiatras norte-americanos começaram a usá-lo apenas em meados da década de 1960, e ele foi oficialmente aprovado pela FDA somente em 1974. Em 2004, o mecanismo da ação do lítio permanece relativamente misterioso, embora várias saídas promissoras tenham sido aventadas recentemente com a descoberta de seus efeitos sobre a transcrição genética e a inibição da proteína sinase C. Signal Transduction Pathways Molecular Targets for Lithium Actives of General Psychiatric, número 2, pp. 531 a 543. O outro australiano, aqui ele fala outra coisa. Aí, continuando o texto, em um exemplo ainda mais recente, no início dos anos 80, a descoberta de que as úlceras estomacais podiam ser causadas por uma bactéria, a H. pylori, e tratadas com antibióticos foi considerada ridícula em comissões médicas. Apesar dos resultados indiscutíveis, foram necessários mais de 10 anos para que a nova ideia fosse aceita. Aí ele falou sobre isso aqui. Outro australiano, Barry Matthew, MD, fez a descoberta exasperado com a recusa de seus colegas em acreditar em suas observações, acabou por engolir o conteúdo de um tubo de ensaio cheio de bactérias para provar que elas provocariam uma úlcera, o que realmente ocorreu. O EMDR e o sono com sonhos. A verdade é que ainda não compreendemos como o EMDR produz esses resultados impressionantes. Robert Stickgold, mestre PhD do Laboratório de Neurofisiologia de Harvard, aventou a hipótese de que os movimentos oculares e outras formas de estímulos que evocam uma resposta fisiológica semelhante, abre parênteses, à reorientação da atenção, tem um papel importante na reorganização da memória
no cérebro. Essa resposta pode ocorrer com a mesma frequência tanto durante o sono e durante o sonho, como durante uma sessão de EMDR. Em um artigo sobre a fisiologia do sono na revista Science, o Dr. Stick Gold e seus colegas sugeriram que tais formas de estímulo ativam as associações que ligam as memórias que são interconectadas pelas emoções. O Dr. Stick Gold acha que mecanismos similares podem ser ativados pelo estímulo sensório gerado por intermédio do EDMR. Outros pesquisadores já mostraram que, desde o início, movimentos oculares induzem igualmente uma resposta de relaxamento forçado, levando a uma imediata queda do batimento cardíaco e a um aumento na temperatura do corpo. Isso sugere que o estímulo do EMDR, como a prática da coerência cardíaca, reforça a atividade do sistema nervoso parasimpático. A teoria do Dr. Stick Gold possivelmente também explica porque o EMDR pode funcionar quando se usam técnicas diferentes do movimento ocular para estimular a atenção. Além dos olhos, o sistema auditivo é estimulado durante o sono com sonhos e contrações musculares involuntárias na superfície da pele ocorrem. Assim, em vez de movimentos oculares, alguns clínicos utilizam sons alternados, da esquerda para a direita, nos fones de ouvido, ou eles estimulam a pele com palmadas suaves ou aplicando vibrações ora na mão direita ou ora na mão esquerda. De fato, como veremos no capítulo 8, o estímulo da pele, pode fazer que é parecido com aquele MTF pela pele, pode alterar diretamente a atividade do cérebro emocional, porque tem pontos de acupuntura aqui, ó. Aí ativa esse estímulo. De fato, como veremos no capítulo 8, o estímulo da pele pode alterar diretamente a atividade do cérebro emocional. Minha convicção pessoal é de que os movimentos oculares ou outras formas de estímulo que prendam a atenção ajudam os pacientes a ficar concentrados no presente, enquanto experimentam emoções passadas. Talvez seja este estado dual de atenção, um pé no passado e outro no presente, que aciona a reorganização da memória traumática no cérebro. Obviamente, ainda há muito a aprender sobre o sistema de adaptação de informação e processamento e sobre os modos diferentes de ajudá-lo a realizar ou acelerar seu trabalho de digestão. Enquanto isso, o EMDR está rapidamente ganhando terreno graças ao número crescente de estudos científicos que demonstram sua eficácia. Hoje, o EMDR é oficialmente reconhecido como um tratamento eficaz pela Associação Americana de Psicologia, pela Sociedade Internacional para Estudos sobre o Estresse Traumático, que seleciona tratamentos recomendados de PTSD com base em critérios cientificamente estabelecidos pelo Departamento de Saúde do Reino Unido e pelos Departamentos de Saúde em Israel e na Irlanda do Norte em seus relatórios sobre as intervenções psicológicas efetivas após ataques na França, na Suécia, na Alemanha e na Holanda.
faculdades de medicina e departamento de psicologia estão começando a ensinar o EMDR. O tratamento com EMDR é geralmente combinado com outras formas de terapia, tais como a terapia cognitivo-comportamental, terapia de casais para ajudar um dos parceiros a passar por antigos traumas que envenenam o relacionamento, e até terapia psicodinâmica e psicanalítica. Com certeza não há nenhum conflito entre o EMDR e as outras abordagens terapêuticas. Muito pelo contrário, por trazer para o corpo suas próprias memórias e conflitos, e ao evocá-las, o EMDR é uma ferramenta útil e complementar para que o progresso se dê de modo mais rápido e fácil. Aí ele botou aqui como testemunho dessa simbiose, em junho de 2002, Francine Shapiro, PhD, recebeu o prêmio Sigmund Freud, uma das distinções mais prestigiosas que um psicanalista pode receber, concedido pelo Conselho de Psicoterapia Mundial. É claro que entre os inúmeros estudos que acompanham os efeitos do EMDR, alguns tiveram resultados negativos, alguns nem sequer acham diferença entre as sessões de EMDR, feitas com ou sem movimentos oculares. A dificuldade em medir o efeito exato de um tratamento e compreender seus verdadeiros mecanismos é uma realidade compartilhada por toda a medicina. Tá um cheiro estranho aqui. O ar. O vazio de conhecimento entre o que funciona e como funciona certamente se aplica ao caso dos antidepressivos. Vários estudos já sugeriram que, baseados em dados disponibilizados pelo FDA, eles são pouco mais do que placebos. No entanto, a maioria dos médicos que receitam antidepressivos os considera úteis em circunstâncias pertinentes. No futuro, será importante continuar a pesar qualquer nova evidência sobre esta nova e fascinante abordagem para curar a dor emocional. Traumas com T minúsculo deixam vestígio permanente. Enquanto isso, a descoberta de um modo eficaz de curar o trauma pode mudar as práticas psiquiátricas e psicoterápicas no fim do século XIX. Pierre Janet, uma figura de proa da psiquiatria europeia, e depois Sigmund Freud, tentaram chegar a uma hipótese ousada. Parte significativa dos distúrbios psicológicos com que nos deparamos todos os dias na prática clínica: depressão, ansiedade, desordens na alimentação, alcoolismo e consumo de drogas, tinham sua origem em eventos traumáticos. Essa teoria foi de grande valia, mas infelizmente não foi seguida por um método de tratamento que pudesse rapidamente aliviar as vítimas de traumas emocionais. Hoje, quando é EMDR, elimina os traços de emoções disfuncionais, os sintomas de distúrbios psicológicos não raro desaparecem completamente e uma nova personalidade emerge, com a intervenção que pode tratar a causa dos sintomas, em vez de apenas ajudar a gerenciá-los. Toda a abordagem em relação aos pacientes pode ser transformada, sobretudo porque os traumas com T minúsculo são muito comuns e causam inúmeros outros sintomas, além da PTSD. Um estudo realizado em um pronto-socorro na Austrália ilustra os múltiplos efeitos de pequenos choques emocionais durante um ano. Pesquisadores analisaram as vítimas de acidentes
de automóvel tratados no local. Ao fim de um ano, os pacientes foram submetidos a uma série de exames psicológicos. Mais da metade tinha desenvolvido desordens psiquiátricas desde a época do acidente, e dentre todas as PTSD foi a menos comum. Aquelas pessoas estavam sofrendo especialmente de depressão, ataques de ansiedade comuns, uso exagerado do álcool e de drogas, sem outras condições. A maior lição desse estudo é que a PTSD não é a única desordem. Longe disso, a exigir um exame de eventos passados que possam ter deixado cicatrizes emocionais com dor permanente. Todas as formas de depressão e ansiedade pedem um esforço sistemático na busca da causa dos sintomas atuais no histórico do paciente. Só então poderá ser eliminado o maior número possível de traços emocionais não resolvidos. Vera, a enfermeira cuja história contei no capítulo anterior, estava tão preocupada com a sua aparência física que pensou que somente uma lipoaspiração lhe permitiria olhar de novo no espelho. Nós começamos a primeira série de movimentos oculares, precisamente com a linguagem dela nua no espelho. Ela a considerava insuportável, com um nível de angústia 10/10. Na verdade, Vera disse 15/10. Fizemos as primeiras sequências de movimentos oculares enquanto ela se concentrava naquela imagem perturbadora. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a memória de seu ex-marido, se referindo com desdém ao aumento do peso relacionado à gravidez. Vera ouviu as palavras dele de novo. Você é a coisa mais feia que já vi na vida. Conforme aquela memória voltava, as lágrimas que ela tinha segurado durante 3 anos começaram a se derramar. Nós continuamos com outra sequência de movimentos oculares que duraram cerca de 2 minutos. Então, uma expressão de raiva surgiu em seu rosto. Ela se virou para mim e parecia um tanto desconcertada. Como ele pôde dizer uma coisa dessas quando havia uma pessoinha dentro de mim que era seu próprio filho? Em vez de permitir que ela falasse demais, pediu-lhe que pensasse sobre isso e recomeçasse os movimentos oculares. Durante a meditação, sobre o mindfulness, aí fica, movimentando o olho assim, como no sono REM. Eu acho que é assim. A doutora Tatiana Gebrael deve fazer isso nos cursos que ela dá na internet. Depois de alguns minutos, Vera começou a sorrir. Eu perguntei no que estava pensando. Que ele ainda é aí abre aspas, que ele ainda é um merda, inútil. Eu não o suporto. Ela exclamou rindo. Fez mais algumas séries de movimentos oculares e a levei de volta à imagem inicial de seu corpo nu no espelho. Perguntei o que ela achava dele agora. Respirando normalmente com voz calma, Vera disse: o corpo de uma mulher normal. De 30 anos que teve 2 filhos. O corpo de uma mulher normal de 30 anos que teve 2 filhos. Todo seu ser parecia estar em paz. Apesar desses resultados dramáticos, não podemos ver o EMDR como uma panaceia. Segundo minha experiência, essa técnica não funciona muito bem quando os sintomas não têm raiz em eventos dolorosos do passado. Em tais casos,
O EMDR ainda pode ser útil, mas os resultados não são nem rápidos nem impressionantes. Asterisco. O EMDR não é indicado para casos de depressão aguda de origem claramente biológica, para psicoses tais como esquizofrenia ou outras, nem para demência. Acho que era o cheiro de carne que estava assando aqui, de fumaça, de acendendo o fogo. Por outro lado, outros métodos naturais também têm impacto direto nos ritmos biológicos do corpo. De fato, o cérebro emocional não está apenas sujeito às variações e à influência do sono e dos sonhos. O cérebro emocional é parte de um todo, cujos ritmos ele compartilha. O ritmo do sol, alternando a noite e o dia. A periodicidade mensal da lua, influenciando o ciclo menstrual, e os ritmos mais longos das estações. Como veremos a seguir, tais ciclos oferecem igualmente uma via para o seu bem-estar emocional. Aí agora ele vai para o capítulo 7, que ele vai falar sobre a energia da luz, reprogramando seu relógio biológico. Eita, desculpe. É água de coco, viu, que faz? Isso aí dá digestão. A energia da luz reprogramando seu relógio biológico. Mas é melhor, assim, hoje é melhor arrotar do que ficar prendendo, né? Não se deve prender nem arroto, nem pum, tão menos. Que não faz bem. Você está botando para fora os gases que estão dentro. O Dr. Frederick Cook era um experiente explorador do Grande Norte, no século XIX, quando seu navio e sua tripulação ficaram presos no Ártico. Ele jamais perdeu a esperança de sobreviver em um ambiente extremamente hostil. Entretanto, o Dr. Cook não esperava pelo desafio emocional que o aguardava e a seus homens. Preso no início do inverno, eles tinham 68 dias consecutivos de escuridão pela frente. Em seu diário, o Dr. Cook escreveu: "Os dias estão ficando cada vez mais curtos e as noites perceptivelmente mais longas." Estavam no inverno, né? É o deprimente véu da escuridão, é a depressão sazonal, caindo sobre a cintilante alvura das noites anteriores, que enviam um manto de desespero para cobrir nossas almas. Agora, por que ter medo do escuro? Por que as pessoas têm medo do escuro? Porque foi gerado, desde a infância, um medo sobre o escuro. Porque a Terra, ela tem a sombra e tem a luz. E nós também temos sombra e luz. Nós temos um lado direito, que é o masculino, que é de luz, e temos o lado feminino, que é a sombra. Agora, por que o lado esquerdo é o feminino e por que ele é sombra? Agora me explica aí. Que o feminino não é sombra nunca, é luz também. É porque no caso aí é yin e yang. É a luz e a sombra. Como pode ter homens que pode ser mais feminino, aí tem a sombra. É questão do masculino e do feminino, só são energias. E nós temos essas duas polaridades, masculino e feminino. E quando eu fui uma vez em São Paulo, para meu filho fazer uma cirurgia cardíaca, que ele teve uma cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot, mas sendo que era pink, ela era duas
patologias só, ela não era tetralogia, ele tinha só duas, que é CIV e estenose pulmonar. Era a PIN que falou. Aí, o que eu ia falar agora? Esqueci. Ah, meu Deus, onde é que eu tava? Agora tá vendo? Me perdi agora. O que eu ia falar? Essa música aqui, que me distraiu também. Meu Deus, o que eu ia falar agora? Sobre a luz. Ah, energia yin yang. Aí eu me lembrei agora. Uma revista espírita que eu vi, espiritualista, aliás, não era espírita não, que nós tínhamos o masculino e o feminino dentro da gente. E outra coisa, né? Em outros planetas mais avançados não existe essa história de masculino, em outras dimensões não existe o masculino e o feminino. Existem as vibrações, as energias. Entendem? Isso aí é assunto para muitas outras coisas. Se eu pegar um livro atual aqui, é porque eu não tenho nenhum livro assim tão atual. O único livro que eu tenho atual e está em casa, minha casa, lá em Termares, é O Propósito, do Sri Prem Baba. Esse aí eu tenho, eu nem trouxe. Eu me lembro, eu não trouxe ele não. Mas eu vou essa semana lá, pegar mais livro. Ele achou que seus homens estavam ficando mais apáticos e pessimistas conforme as noites de inverno aprofundavam, quando ela era mais longa. É o que a gente tá passando, né? A gente tá no inverno, na água, o rim, o órgão, é o rim, de acordo com a medicina tradicional chinesa, o órgão rim, a emoção medo, e tem outra coisa que tem a vontade também. Tem a vontade também. O contrário do medo é a vontade. Função psíquica é vontade. E o sentimento matricial é o medo dessa estação do inverno. Por causa do frio. Agora eu acho que já foi coisas que colocaram na nossa mente também, né? Mas tem pessoas que gostam mais do frio do que do verão. Tem pessoas que são muito yang, aí elas preferem o frio. Tem isso também da energia. Gostam mais do frio, se sentem melhor no frio. E pessoas que são muito yin preferem o calor, que é o verão. Então, achou que seus homens estavam ficando mais apáticos e pessimistas conforme as noites de inverno se aprofundavam. O Dr. Cook finalmente se decidiu por uma exposição direta a uma fogueira em campo aberto como método básico de tratamento para elevar o espírito da tripulação e notou que isso os beneficiava mais por causa da luz que oferecia do que pelo calor que emitia. E inversamente, o Dr. Cook também observou a influência libertadora dos dias mais longos com a chegada da primavera. Uma influência libertadora dos dias mais longos com a chegada da primavera. Aí os dias se tornam mais longos, primavera. Primavera. Esse Dr. David, esse médico francês, ele fala sobre a acupuntura. Ele fala aqui, ó, aqui é a primavera. Primavera.
O sentimento matricial da primavera é a cólera. Cólera. E a expressão é o grito. E é o fígado. O fígado é o órgão. E o elemento é a madeira. É porque a madeira, ó, ela é a árvore, ela vai crescendo, né? Cólera, grito, cólera e raiva. Raiva é normal. Faz parte das emoções. E o grito também, em pouca quantidade. Contanto que não leva a gente a cometer alguma coisa que a gente se arrependa, né? Depois. Por isso que o controle emocional da raiva é importante. Mas também a gente tem que dar limite, né? Porque a gente também não pode ser muito besta também, não. Aí ele mostrou da fogueira, da luz, né? Inversamento, o Dr. Cook também observou a influência. Por isso que tem gente que vai pra praia nessa época, acende fogueira. Aí tem danças, tem esse luau para esquentar. Uma influência libertadora dos dias mais longos com a chegada da primavera, sobre a vida instintiva dos esquimós. Mas isso aí era lá no gelo, né? Aí as paixões, ó, por causa da luz, ó, e o calor da fogueira. Inversamento, o Dr. Cook também observou a influência libertadora dos dias mais longos com a chegada da primavera sobre a vida instintiva dos esquimós. As paixões desta gente são periódicas e sua corte, namoro, se dá ao longo depois da volta do sol. De fato, nesta época, eles quase tremem pela intensidade de suas paixões. E durante várias semanas, a maior parte de seu tempo é gasto na gratificação delas. O impacto da luz, ó, impacto da luz e do sol no humor e nos impulsos humanos foi registrado muito antes do Dr. Cook, antes mesmo dos tempos bíblicos. Por isso que no verão, em 2018, quando eu comecei a vender aquele chocolate Tupã, e eu levava o cacau, né, as sementes, eu encontrei vários turistas, né, que eles vinham do inverno lá de Portugal, da Espanha. Eles vinham para aqui, para João Pessoa, porque aqui tem o calor e lá não tem. Então eles ficam deprimidos. Agora eu entendi. Aí eu entendi. Por isso que eu digo que o maior laboratório do profissional de saúde, ó, é com o povo. Nessas zonas rurais, subindo e descendo ladeira, que eu fiz isso quando eu trabalhava no PSF de Pojuca e Catu. Descendo e subindo morro para verificar as glicemias. Tinha um dia que era só para verificar a glicemia o dia todo e verificar a pressão. E nas praias também, os profissionais de saúde devia estar só dentro do posto de saúde, não. Devia estar pelas praias, por todos os cantos. Devia ter outra equipe. Além de ter uma no posto, devia ter umas pela cidade. Mas de vez em quando tem aqui em João Pessoa. Uma vez eu estava vendendo chocolate, e aí lá no centro turístico o pessoal do Equilíbrio do Ser estava lá, fazendo massagem, fazendo aurículo. Eu até me beneficiei, agradeço muito o Equilíbrio do Ser. Aquele centro ali é maravilhoso, maravilhoso. Desde que eu cheguei de Salvador, que eu fui para lá, foi logo no início de 2014, em janeiro de 2014, mas foi maravilhoso. Eu aprendi muito como profissional de saúde lá. Aprendi, experimentei o que eu pude experimentar lá, as terapias que me foram recomendadas. Mas eu agradeço bastante. E ao pessoal de Salvador também.
a minha escola ABA de Salvador, ABA Salvador. Tampa, top de linha.